Bom dia a todos. Quero cumprimentar o secretário, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Enquanto eu aguardo aqui que apareça a primeira lâmina, gostaria de fazer um comentário a respeito da sua observação. Ferrovias e estradas foram orientadas a pedido de deputados. Os rios não. Não houve um pedido de deputado, foi a natureza. Então nós temos, ou de um lado, a falta de padrinhos, ou de outro lado, uma grande madrinha. E nós temos que respeitar a nossa madrinha, que foi quem definiu o curso dos nossos rios. A nossa inteligência é no sentido de aproveitá-los. Bom, o nosso tema principal diz respeito à visão da hidrovia como instrumento de desenvolvimento regional. Provavelmente a gente sempre veja a hidrovia como uma questão de transportes. Nós queremos dar uma tônica diferenciada à questão da hidrovia como instrumento de desenvolvimento. Sempre nesse sentido, se diz que Deus fez passar os rios exatamente pelas regiões mais desenvolvidas do planeta. Talvez tenha sido ao contrário. As regiões que mais se desenvolveram eram exatamente aquelas beneficiadas por cursos d'água. O homem é que tem que se voltar para saber usar os rios d'água, os cursos d'água, transformando cada um, desde que possível tecnicamente, numa hidrovia. Nosso propósito é exatamente discutir como atrair investimentos para os municípios hidroviários e tornar mais competitiva a produção, utilizando as hidrovias para o transporte interno até o porto marítimo. Essa seria a visão central do nosso trabalho que vem sendo desenvolvido em conjunto com a FASUL, com a FEComércio, com a Fiergs e agora também com a Sociedade de Engenharia, para que toda a sociedade do Rio Grande do Sul, todas as forças produtivas, passem a olhar essa oportunidade como uma forma de trazer para o Rio Grande empreendimentos. Pois nós aprendemos, provavelmente nos últimos 40 anos, que é que eu convivo aqui com o Rio Grande do Sul, de que se a carga não é produzida ou transformada à beira da hidrovia, dificilmente, em extensões curtas, como são as que existem aqui, elas vão fazer tombo. Na realidade, as matérias-primas é que têm que chegar, ser transformadas, e os produtos já produzidos e embarcados no sistema hidroviário. Talvez a carga geral, através de containers, seja aquela que mais facilite o tombo. Por outro lado, a nossa visão é de que nós temos nesse projeto 3 pilares. Nós temos o Porto de Rio Grande, talvez como uma visão do principal pilar do nosso sistema hidroviário interior. Nós temos que criar, ao longo das hidrovias, parques hidroviários como concentradores de recursos produtivos, para poder aumentar a carga. Nos últimos 10, 12 anos, a carga transportada por hidrovia não ultrapassou vamos dizer, a quantidade entre 5 e 6 milhões. Isso significa a nossa inércia. Nós não conseguimos aumentar a participação da hidrovia no transporte de cargas para Rio Grande. Por quê? Fica essa pergunta. Nós estamos sugerindo que sejam criados, na maioria de conjuntos de municípios beneficiados por hidrovias, ou até por rios navegáveis que serão transformados em trechos hidroviários, empreendimentos produtivos. Se nós não trouxermos para a beira das hidrovias empreendimentos produtivos, não adianta dragar. Mas se não dragar, eles não vêm.
Então, é uma questão de credibilidade. Então, esse é um ponto. Nós temos que oferecer os recursos de infraestrutura, mas nós temos que também dominar o modelo. Não adianta colocar as hidrovias e quem quiser venha. Não é bem assim. E do terceiro pilar, foi essa questão abordada, que é a infraestrutura comum. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, isso todo mundo já sabe, uma grande área ao norte captadora de recursos hídricos, uma depressão central e depois duas calhas de escoamento, uma para o oeste, que vai dar no Rio Uruguai, e outra para o leste, que vem dar no complexo da Lagoa dos Patos. Nós temos aqui 12 ações, ou listamos, mas não são as únicas, 12 ações a realizar. Eu até chamaria que seriam os nossos 12 trabalhos de Hércules. O primeiro deles, promover o desenvolvimento regional com foco na hidrovia. Isso é uma inversão. Até agora, nosso desenvolvimento regional foi desenvolvido em cima de distritos industriais da década de 70. E todos eles localizados à beira de rodovias. Até a maior motivação para a criação dos distritos industriais foram os financiamentos de bancos que tinham por interesse o desenvolvimento da indústria automobilística e do turismo no Brasil. Segundo, focalizar os municípios hidroviários. Se a gente for analisar, são 65. São 6 no Rio Uruguai e 59 no sistema que a gente vai chamar do leste ou sudeste, que é a influência da Lagoa dos Patos. Não vamos propor que haja um parque hidroviário em cada município, mas vamos articular que consórcios intermunicipais sejam montados para implantar parques hidroviários industriais, logísticos, e vamos acrescentar a essa visão da indústria o turismo. 4. Apoiar as iniciativas e fomentar os empreendimentos vinculados aos parques. 5. Fortalecer o vínculo estratégico do sistema hidroviário interior do Rio Grande do Sul com o Porto Marítimo. E aqui eu estou falando do Porto Rio Grande, que é o nosso único porto e é marítimo. Os outros portos que o Rio Grande do Sul tem são instalações portuárias do interior. Não precisam ser portos organizados. 6. Defender a conexão entre os sistemas hidroviários do interior da República Oriental do Uruguai e o sistema hidroviário interior do Brasil, que está aqui no Rio Grande do Sul. Promover o licenciamento prévio das áreas dos parques, em sintonia com as vocações e os propósitos vinculados às fases de instalação e operação. Se nós não tivermos uma pré-análise das questões ambientais ou dos pré-requisitos, esses projetos não vão vingar. É preciso que a gente faça tudo isso como nasceram os rios, em harmonia com a natureza. 8. Aí sim, nós vamos conseguir atrair investimentos. Se nós não tivermos feito aqueles 7 itens como tema de casa, a gente não vai conseguir atrair investimentos. Porque hoje, o investidor que quer vir para o Rio Grande do Sul, ele só ouve reclamação. Logo, ele não se sente seguro. E ele ouve reclamação dos que já estão aqui, que estão sofrendo problemas por falta de credibilidade no sistema. Não é diferente das estradas, né? Mas esse é um problema que, pelo menos, caracteriza muito e depende muito, porque hidrovia não tem alternativa. Ou tem condições de navegar nas condições previstas em projeto, ou o rendimento cai muito. 8, atrair os empreendimentos âncora e os demais que manifestarem a intenção de se instalar nos parques, para exercer as atividades de produção industrial.
logística de transportes ou de turismo e lazer. Eu não estou sugerindo aqui que os parques industriais também tenham empreendimento de turismo. São vocações diferentes. Avaliar os recursos para implantar e manter a infraestrutura hidroviária comum. Aqui a gente começa a analisar que existe uma infraestrutura hidroviária comum. Nós temos no nosso sistema hidroviário vários ramos secundários, mas pelo menos aquele que é comum, e eu estou falando Estrela até Rio Grande, Cachoeira até Rio Grande e de Pelotas até o interior do Uruguai, esse pelo menos tem que estar garantido. Os demais, que a gente pode chamar de infraestrutura secundária, a gente poderia entregar a manutenção aos detentores dos próprios parques. Implantar em cada parque a respectiva gestão das ações de interesse local. Eu diria que até eles podem assumir a infraestrutura do seu trecho. É como criar um condomínio onde quem trata dos corredores e dos elevadores está fora. É do interesse daqueles empreendimentos que estão nos parques que aquela infraestrutura que lhe é comum, da qual ele depende, seja tratada por ele próprio. 11. Promover a implantação e modernização de trechos hidroviários existentes ou que venham a apresentar viabilidade técnica, econômica e ambiental. É pegar aqueles trechos de rios e torná-los hidrovias. E 12, que é o 12º trabalho de Hércules, é promover o desenvolvimento do marco técnico do sistema hidroviário interior, através das universidades, e estabelecer normas técnicas com as autoridades reguladoras para segurança ambiental e segurança do tráfego aquaviário. Sem a elevação do marco técnico, nós vamos trabalhar o sistema por etapas, não vão ser por projetos evolutivos. Nós vamos, a cada avanço, cair. Então, nós precisamos fortalecer. E aqui entra a responsabilidade da sociedade de engenharia e das universidades. País desenvolvido se diferencia pelo nível de capacitação e pelo nível do marco técnico. Nós temos um marco técnico de 1961. De lá para cá, nada foi feito em termos de projeto para o sistema hidroviário. E aí temos que considerar que para promover o desenvolvimento do marco técnico, nós temos que tratar cargas, terminais, hidrovias e embarcações. Isso funciona como um carrossel. Um sistema hidroviário está mais próximo do ferroviário do que do rodoviário. Então, ao tratar disso, nós temos que compatibilizar todas as referências técnicas em relação a cargas, terminais, hidrovias e embarcações. Vou beber essa água aqui. Era sua. No nosso sistema hidroviário interior, nós já contamos com esses terminais privados. Estrela, não o Porto de Estrela, mas ao lado do Porto de Estrela tem um terminal privado. Taquari, na hidrovia do Taquari, Cachoeira, Triunfo, bom, ali estão todos os municípios e do lado o trecho hidroviário correspondente. Os que estão em vermelho são os existentes. Os que estão em amarelo, eu tinha trocado, estava em azul da última palestra, mas eu tirei. Os que estão em amarelo são aqueles potenciais. Isso, a gente tem essa visão até através desse último trabalho feito pelo Daniel, né, coordenado pelo Daniel, que demonstrou qual é o potencial do sistema hidroviário do Rio Grande do Sul.
Os portos interiores públicos. Pelotas, Porto Alegre, Estrela e Cachoeira. Na minha visão, não quero aqui dizer o que deve ser feito, mas esses portos guardam as características dos chamados P4. A lei define que P4 é porto público de pequeno porte. E como tal, deveria ser arrendado. É uma máquina pesada, complicada burocraticamente, e o Estado está na hora de repensar o seu modelo. Está previsto em lei. O sistema hidroviário interior, se fizer um rápido diagnóstico, precisa ser feita uma análise dos elementos do conjunto. Elementos do conjunto incluem pontes, balizamento, profundidades, terminais, fazer toda aquela visão para nós não termos situações de colisão de embarcações com pilares de ponte. Então, tudo isso precisa ser redesenhado. Daí para frente, tem que ser feito, do ponto de vista do marco técnico, toda uma redefinição do que é tirante de ar, o que é profundidade, o que é largura, o que tem que ser colocado como proteção de pilares. Não é só dragar. Precisa saber tratar a hidrovia, senão ela entra num baixo rendimento e todos os recursos que são postos a favor do sistema, eles não têm sentido. Trata-se de um desperdício. Qualificar, claro que ao parametrizar, que é definir todos os parâmetros técnicos que vão ser aplicados na hidrovia, nós temos que ir consertando num programa permanente e evolutivo cada desvio. Isso chama-se qualificar. Nós vamos chegar até a um conceito que, em termos de transporte aquaviário de maneira geral, se chama eficácia, que é a capacidade de um sistema ficar disponível pelo menos 95% das horas de todo um ano. Não pode ter boia apagada, não pode ter boia fora de sinalização, não pode ter ponte que não tenha sinalização à noite, senão a gente não vai chegar a poder navegar à noite. Não adianta a gente tem que navegar à noite, mas qual é o tema de casa que a gente faz? O que o sistema responsável pela qualificação da nossa hidrovia vem fazendo? Parou. E não é falta de recurso, porque nós estamos falando de capacitação de pessoas. Elas existem. Precisa colocar para funcionar. Concorda, né? Bom, com relação a essa qualificação, a gente colocou como agir, e aí basta-se ter um programa permanente de intervenções programadas e um processo de melhorias contínuas. Agora vamos ver o pilar 1. O pilar 1 é um porto que tem um sistema hidroviário na sua retaguarda, e à exceção de 2 terminais, os demais não têm berços para transporte hidroviário interior. Os holandeses vão vir aí e vão repetir isso, porque eles já nos disseram isso há algum tempo atrás. Tá? E o que a gente vem fazendo? A gente continua com aqueles terminais não preparados para colher o benefício do sistema hidroviário interior. Segundo ponto, as embarcações chegam em Rio Grande, não tem como estacionar para esperar berço. Já não tem berço. Quando consegue um berço, tem que disputar com um navio marítimo, que é muito mais caro, né? E não dá para esperar porque não tem onde parar. Ou seja, também está faltando marco técnico.
As embarcações chegam a Rio Grande e não tem ponto para serem abastecidas. Não tem nem posto da BR, nem posto de Ipiranga. Quer dizer, não adianta nem dizer, vai lá, não tem. Tem que planejar. Tem. O próprio berço. O berço que não é de produtos perigosos, ou que é, também pode abastecer, o próprio berço pode fornecer combustível, água. Basta trabalhar com essa visão. Locais para estacionamento têm um sentido, pontos de espera são para esperas mais rápidas ainda. Quer dizer, teria que chegar e por horas ter que parar para poder entrar num berço. Estacionamento é quando a embarcação fica parada esperando uma carga. Então aqui, por isso que não é uma repetição, mas está se falando desses dois aspectos. Pranchas compatíveis. As pranchas são todas diferentes e não levam em consideração o porte da embarcação. Então existe uma assintonia no ritmo de funcionamento desse carretel. De novo, falha técnica. Não existe um trabalho, e aí é que entram as universidades, com a sua neutralidade e competência, para definir qual seria a prancha ideal desses terminais em Rio Grande. Isso serve para quem concede, para quem contrata, para quem transfere a operação, regular e fiscalizar. Então, cada terminal tem uma prancha, é a capacidade por hora para transferir carga. Seja para transferir ou para descarregar. Documentação simplificada. Bom, aí é um mal nacional, né? A documentação que é aplicada ao transporte hidroviário interior é igual à marítima. Não é igual à da ferrovia, é da rodovia. Nós temos um sistema interior que deve competir com os demais modais, mas, no entanto, a burocracia é importada do sistema marítimo e, muitas vezes, do internacional. Nós temos que eliminar essa burocracia. E, por consequência disso, muitas vezes a Receita Federal é chamada, ou pelo menos não comparece, mas é chamada, através do sistema Porto Sem Papel, a fiscalizar uma carga de Sai de Estrela para Rio Grande, como se ela fosse internacional. E se ela parar no meio do caminho, de novo. Muitas vezes o Porto Sem Papel, tão alardeado, e é por isso que os nossos portos interiores deviam ser P4, porque aí eles saem dessa modalidade na hora, tá? Porque ele aí já é um modelo simplificado, que a própria lei prevê. A Polícia Federal também, como se tivesse que dar visto aos tripulantes estrangeiros que estão vindo de Cachoeira para Porto Alegre. E a Anvisa? A Anvisa, quando trabalha nos portos e nos portos organizados, ela trabalha para evitar a transferência de epidemias do exterior. Todo o nosso sistema de saúde está aqui dentro. E no nosso caso, né, no caso da Amazônia, até poderia dizer que de Manaus a Belém, as doenças poderiam ser diferentes. Mas as nossas aqui são domésticas. Não precisa. A última vez que eu fui a um seminário, estava ali a Anvisa pedindo para botar cloro na água que o pessoal bebe. Mas o pessoal não bebe, bebe água mineral. E, por outro lado, a sanidade básica aqui no Rio Grande do Sul tem um certo sentido. Ela deve estar preocupada com portes de outro estado, de outros estados, mas aplica aqui também. Então aí vai onde é que a gente tem que atuar para fazer esse sistema desgargalar. Parques hidroviários. Aí entra a novidade. O que seriam os parques hidroviários? Unidades de planejamento, cuidados ambientais e licenças, é um tema complicado.
mas a gente tem que tratar. Tá? Mas aí a gente já está tratando parques, e o parque tem uma vocação, e essas licenças guarda-chuvas vão facilitar não só o sistema hidroviário do entorno, como o licenciamento de todos os empreendimentos que vierem a se instalar nesse parque. Se a gente tratar o parque como unidade de planejamento. A regularização hidroviária, idem, como é que vai ser tratada a questão do acesso hidroviário a esses parques. A manutenção da infraestrutura hidroviária na região sob influência do parque. A manutenção da infraestrutura terrestre. Nós temos esse exemplo aqui do Gravataí. Se a hidrovia tem problemas, as ruas em volta têm mais ainda. É insegurança, falta de coleta de lixo. Quer dizer, nós estamos colocando o empreendedor que acredita no sistema hidroviário como marginal. Como é que nós vamos atrair outros? A gente às vezes pensa só que a Dragão resolveu. Não, aquela unidade de planejamento é abandonada. Concorda? O arquiteto Escher fez um trabalho de urbanização do Gravataí. Até hoje a gente não consegue colocar aquilo em prática. Mas nós íamos ter ali um projeto fácil de pré-licenciar. E daí nasceria, por consequência, todas as... Vê que coincidência. Então, a questão da manutenção da infraestrutura, a manutenção da infraestrutura terrestre que é válida, a central de tratamento de resíduos, que esses parques terão que ter, a questão da regularização territorial, a questão da abordagem energética dessas regiões. Hoje, empreendimentos grandes em países desenvolvidos não são consolidados sem uma avaliação radiestésica do território. Por consequência, complementada por uma avaliação através da geobiologia. A gente está falando de energia telúrica para sucesso e equilíbrio desses empreendimentos. Isto é ciência, marco técnico. Consequentemente, há uma série de técnicas para fazer correções através da geopuntura. Isso é terra corrigindo terra. Fluxo energético criando ambiente energético. Equilíbrio, sucesso, saúde. Marco técnico está longe. Né? Essas práticas são hoje comuns na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. Urbanização das áreas de uso comum, segurança nas áreas de circulação e plano de contingência e auxílio mútuo. Ora, um projeto que contemple todos esses tópicos e esteja compatível com a região, vai ser mais fácil de licenciar. Porque às vezes a gente quer a licença, mas não entrega o essencial. Isso é marco técnico. O pilar 3. Eixos hidroviários principais, e aqui a gente está fazendo questão de destacar o eixo, dar um tratamento diferenciado ao eixo hidroviário principal e não querer dar o tratamento igual para todos, o principal e os secundários. Fundo de recursos privados. Sem um fundo de recursos privados que garanta o pagamento pelo trabalho feito por quem vai operar a hidrovia, isso tem que ser pago, né? Desde que seja feito o trabalho, desde que seja garantido o resultado, se propõe que se crie um fundo de recursos privados. Esse fundo vai reunir as contribuições
tanto dos portos organizados, P4 ou organizados, e dos terminais. Imagina-se que se deva tratar da contratação ou delegação dos serviços. Com base na Lei 12.815, capítulo 8, artigo 54, a gente tem que chegar na dragagem por resultado, não na dragagem por orçamento ou por projeto. Nós temos que controlar o sistema de gerenciamento do contratado, seja ele público ou privado. E nós temos, e a lei prevê, que ter uma auditoria sobre os resultados. Porque senão a gente vai ficar andando em círculos e o nosso sistema não vai ser qualificado. Vamos colocar um índice de eficácia, que evidentemente vai ter que ser proposto e depois homologado pela autoridade que regula o tráfego hidroviário, nesse caso a Marinha do Brasil. E nós temos que buscar um índice de eficácia para 24 horas por dia, mas a partir de qualificação, não a partir de pressão. Sem qualificação, seja a questão ambiental, seja a questão de segurança, nós não vamos ter bons resultados. Nós temos que aprender que é a partir da competência que se colhe resultado, não a partir da pressão ou a partir da vontade exclusivamente política. Tem que ter embasamento técnico. E aí a gente volta para a visão extensiva do que poderia vir a ser o nosso sistema hidroviário interior. Não se pode abandonar essa ligação Ibicuí-Jacuí como impossível. Essa ligação Ibicuí-Jacuí pode nos levar ao interior de Mato Grosso. Nós com o Rio Uruguai, do Rio Uruguai para o Rio Paraná e do Paraná para o Paraguai. E a gente pode chegar ao interior de Mato Grosso. O sonho foi de Duque de Caxias, mas ele está precisando, né, de seguidores. Claro, nós temos que resolver primeiro o problema de hoje, mas ao olhar, nós temos que ver tudo isso. E ao olhar para as bandas do sul, nós temos que considerar que o Uruguai está mais perto. Então ali nós temos o trecho da Lagoa Mirim e chegando lá até o interior do Nordeste uruguaio. Como é que se imagina chegar a esse gerenciamento? O projeto Hidrovias, que é o título da nossa apresentação, fala exatamente que ele vai ser capitaneado e liderado por uma associação Hidrovias RS. A sociedade do Rio Grande do Sul precisa se unir, e aí entram todos, como lema do governo, que nós todos temos que nos unir em torno do tema, mas com capacidade e competência para agir. Os empreendedores, aqueles que são responsáveis pelos produtos e serviços, as entidades, FASUL, FEComércio, FIEX, APTP, os operadores de terminais e de frotas, e o próprio governo, com o Estado e os municípios. Por quê? Os parques hidroviários e as hidrovias estarão nos municípios. Então, é através dos municípios que nós vamos criar a base para desenvolvimento desse sistema. Ainda que haja uma política de cima para baixo, mas a realização vai ser de baixo para cima. A Associação Hidrovias RS é uma unidade de planejamento e projetos, articulação intermunicipal. Dá para voltar? Só esqueci um. Aqueles 4 componentes ali, empreendedores, entidades, operadores do governo, se sentarão no conselho deliberativo dessa associação. Né? Então, esse é o segredo. Nós vamos ter que discutir isso em termos executivos com a participação de todos.
provavelmente com a sustentação financeira dos primeiros, mas os demais têm que participar. Planejamento de projetos, articulação intermunicipal para definir as localizações, agir no sentido da atração dos empreendimentos, e aqui existe uma articulação e tem que existir entre essa associação e a GDI, ninguém vai sair competindo com a GDI, porque já existe, só que precisa uma GDI com viés hidroviário, que até já tem, né? A preservação ambiental, a qualificação da hidrovia comum aos parques. Em cada parque, né, a gente vai ter um trecho hidroviário qualificado, mas nós temos que ter o trecho comum, que é aquilo que a gente chama da infraestrutura comum. Fazer a auditoria dos serviços na infraestrutura, qualificar o desenvolvimento também de recursos humanos, de novo entre as universidades. Nossos fluviários estão fazendo cursos em Belém do Pará, para se qualificar para operar embarcações aqui no Rio Grande do Sul, ou no Rio de Janeiro, ou Belém do Pará. Por que não faz aqui? E fortalecimento do marco técnico. Essa é a responsabilidade da Associação Hidrovias. Ela é uma organização de propósito específico. Essa Associação Hidrovias, ela nasceu no seminário do dia 13 de maio, está sendo coordenada por um grupo de trabalho liderado pelo prefeito de Rio Pardo, e ela, até hoje, teve a incumbência de definir os propósitos e definir o estatuto. Com esse material pronto, a nossa intenção, e espero que seja em conjunto, né, todas as entidades, levar ao governador e fazer uma proposta de como funcionar em conjunto. Então, é uma organização sem fins lucrativos, de interesse público, não estatal, porém e com controle privado, tem um conselho deliberativo público e privado, e aqui não se está pedindo recursos públicos, não é uma parceria, mas é um órgão de orientação e decisão, uma diretoria qualificada e profissional, que mantenha os projetos independentemente do momento de governo, e sim preserve as políticas de Estado, e um comitê técnico das autoridades normativas, seja ela sobre segurança de tráfego, segurança ambiental, e tenha um convênio permanente com as universidades regionais. Em princípio, as áreas de Rio Grande, com a FURG, as áreas da Lagoa Mirim, com a UFPEL, e as áreas aqui da Lagoa dos Patos e a Montante, com a URGS. Essa é a nossa proposta a ser discutida nesses dois painéis que vêm aí, como desenvolvimento econômico e social sustentável e contínuo com hidrovias. Muito obrigado.